Good morning, sétimo ano! Como vocês estão? Como passaram de ontem para hoje? É sexta-feira, galera. Então, ânimo, bora para mais algumas aulas online. Seguindo as nossas aulas presenciais, hoje vocês teriam 2 aulas de matemática, 2 aulas de literatura e uma aula de OPE. E é por isso que as aulas seguirão essa sequência. A primeira aula será de matemática com o Mr. Matheus. A segunda aula será de literatura com a Miss Cristiane. E, por fim, a terceira aula será de OPE com a Miss Aires. Não se esqueça que você pode assistir esse vídeo quantas vezes você quiser. Basta ir aqui na descrição, onde estão os minutos e os segundos exatos que cada uma dessas aulas começam. Fiquem atentos às nossas redes sociais para mais informações sobre a semana que vem. No mais, desejo a todos uma boa sexta-feira e um ótimo final de semana. Boa aula, galerinha! Até! Bom, olá galera, tudo bem? Estamos aqui em mais uma aula e hoje a gente vai entrar no conteúdo de multiplicação com números positivos e números negativos, beleza? A gente já viu soma e subtração e agora a gente vai ver a multiplicação, tá ok? Não muda basicamente nada a regrinha de sinais, tá, gente? Então vocês vão ver aí, quem quiser acompanhar, livro página 27, tá ok? Então, aí no livro ele fala o seguinte, ó. Toda vez que eu tiver multiplicação, se eu tiver isso aqui, ó, 6 vezes mais 5, isso aqui é a mesma coisa que eu colocar aqui, ó, 6 vezes 5, beleza? Um número positivo vezes outro número positivo. Eu não preciso pôr o sinal de positivo. Agora, quando eu tiver negativo, 6 vezes menos 5, aí eu tenho que deixar assim, tá? Para diferenciar um número que está positivo de um número que está negativo. Beleza? Então, gente, se eu tiver, primeira coisa que a gente vai ver, número positivo com número positivo. Vamos lá? Então, se eu tiver aqui, ó, 6 vezes 5, é normal. 6 vezes 5, 30. Tá ok? Poderia estar assim também, ó, 6 mais 6 vezes mais 5 é 30. Mas eu não preciso colocar o sinal de mais, tá, gente? Deixa só 6 vezes 5, ok? Mas, Matheus, se eu tivesse um número positivo vezes um número negativo, como é que eu faço? Ó, só a gente lembrar da regrinha de sinal, tá? Então, ó, aqui na multiplicação não vai ser igual na soma, na subtração que a gente pegava, fazia e depois pegava o sinal do maior. No caso aqui é o 6, pegar o sinal de mais. Não. Aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai lembrar, ó, mais com mais é igual a mais. Menos com mais é igual a menos. Mais com menos é igual a menos. E menos com menos é igual a mais. Então a gente vai lembrar o seguinte, ó, pra gente gravar isso aqui, ó. Sinais iguais, positivo, ó. Ok? Sinais diferentes, negativo, tá? Toda vez que eu tiver multiplicação com sinais diferentes, vai dar negativo. Quando eu tiver sinais iguais, vai dar positivo, tá? Então aqui, ó, mais 6 vezes menos 5, tá vendo que os sinais são diferentes? Então vai dar o quê? Vai dar menos, não é? Então menos 6 vezes 5, 30. Então vai dar menos 30, tá? E se eu tivesse assim, Matheus? Então, ó, menos 5 vezes 5, positivo. Então, ó, mesma coisa, menos com mais, que quando não tem nada significa que é mais, é positivo. Menos com mais dá menos, então menos 25. Então tá, Matheus, e se eu tivesse assim, ó, menos 2 vezes menos 4, como é que ficaria? Ó, vamos olhar o sinal, menos e menos, sinais iguais, não é? Então, se são sinais iguais, o que eu faço? 2 vezes 4, 8. Então vai ficar 8 positivo. Ou eu coloco só 8. Não preciso colocar o mais. Beleza? Então não tem segredo, é só isso. Multiplicação de números positivos e negativos, tá? Bem simples. Vamos agora para alguns exercícios. Vamos fazer os exercícios da página 39, o número 1. Então deixa eu limpar aqui. Novo. Não. Então tá, ó. Então, página 39,
número 1. Letra A. Então fala assim, ó. 2 vezes menos 5. O que eu tenho que ir? Primeira coisa, vamos bater o olho nos sinais. O 2, ele é positivo, né? Não tem sinal, é o que significa que ele é positivo. Então, mais com menos vai dar menos. São sinais diferentes, né? Então, menos 2 vezes 5, 10. Então, menos 10. Ok? B. 4 vezes menos 8. Mesma coisa. Mais com menos dá menos. 4 vezes 8, 32. Beleza? C. Menos 7 vezes... Menos 7 entre parênteses, vezes 3, não é isso? 3 é positivo. Então, positivo com negativo dá negativo, 21. D. Menos 9 vezes 6. Ó, menos com mais dá menos. 9 vezes 6 dá 54. E. Menos 5 vezes menos 4. Vai dar o quê, ó? Agora, ó, sinal negativo com negativo, então fica positivo. 5 vezes 4, 20. E F, menos 6 vezes menos 7. Então vai ficar, ó, 6 vezes 7, 42. Menos com menos, mais. Beleza, gente? Então, não tem muito segredo, tá? Então, eu vou deixar para vocês treinarem. Aí, podem fazer a página 39 toda, número 2. Então, ó, página 39, fazer número 2 e 3, tá? Então, só isso aí de tarefa para o final de semana de vocês. Um abraço, nossa aula de hoje foi essa. Um abraço, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima, beleza? Valeu, galera. Tamo junto. Bom dia, 7º ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje, sexta-feira, seguindo em nosso horário oficial de aulas, nós temos 2 aulas de literatura. Então, para hoje, nós estaremos aí corrigindo os exercícios da página 18 a 20, foram exercícios da aula passada, na verdade nem foi da semana passada, porque semana passada nós não tivemos aula, porque foi feriado, foi da semana anterior ainda. E para casa, né, tem os exercícios aí da página 40 até a página 42, e a leitura, né, das páginas 25 a 35 do livro Ninguém Me Entende Nessa Casa, de Léo Cunha, que é o livro que vocês estão lendo aí para esse bimestre, tá bom? Então, agora eu vou pedir para que vocês abram aí o livro na página 18 para que possamos começar aí as correções, tá bom? Escrevendo sobre o texto. 1. Em que veículo de comunicação o texto lido foi publicado? Então, esse texto ele foi publicado num site de internet. Deixa eu pegar a caneta aqui no livro. Pronto. Foi publicado em um site de internet. 2. No texto são relatadas de forma detalhada informações sobre determinado assunto ou acontecimento que merecem ser divulgados ao público em geral. Qual assunto está sendo divulgado? Então, o assunto aí que está sendo divulgado é o quê? Né? O texto ele discute, né, o fato, né, de o celular muitas vezes ele se transformar em um vício. A pessoa fica viciada em utilizar o celular, não consegue ficar longe do aparelho. 3. Identifique na reportagem lida os seguintes elementos que constituem. Então, nós precisamos identificar lá. Título e manchete, subtítulo e linha fina, lead, intertítulo ou entretítulo. Então, nós iremos voltar lá no texto. Voltando. Pronto. Então, aqui, o título é a parte principal aqui que vem no início da reportagem. Então, é esse que sempre vem com letras maiores, né, até com a cor mais forte para dar destaque.
Embaixo nós temos aí o subtítulo ou a linha fina, que né, que seria esse subtítulo? É sequência do título maior, só com um pouquinho mais de informações, um pouco mais detalhado. Aqui nós temos a lead. A lead, ela serve para quê? Para mostrar, para apresentar ao leitor o que vai ser explorado nessa reportagem. Bom, aqui é um comentário pessoal, né, que foi colocado aqui novamente. São comentários, né, de cunho pessoal do escritor, né, do autor aí da reportagem. Aqui nós temos o intertítulo ou entretítulo, ou seja, é um título que vem dentro da reportagem. Nós temos o título principal, que foi aquele que eu falei para vocês, que eu mostrei, que tá com a cor mais escura, da destaque. E aqui nós temos o intertítulo, que é dentro da reportagem, seria um subtítulo. Aqui nós temos de novo o intertítulo, que são falas das opiniões, tá, do autor. E aí finalizamos essa primeira parte aí, que é para ser sublinhada. 4. De acordo com o texto, o que seria nomofobia? Nomofobia, meninos, ela vem da expressão... Ai, ficou pequeno. Vem da expressão nomobilifobia, termo utilizado para as pessoas que apresentam mal-estar ou ansiedade quando não estão com seus celulares. Então, sentimento de pânico, né, de tensão, de nervosismo, porque o telefone não está perto. 5. O texto cita alguns prejuízos causados pela dependência digital. Que prejuízos são esses? Então, prejudica a questão escolar, né, acadêmico, social, alteração do sono, toque fantasma, sintomas de abstinência, a pessoa fica nervosa porque não está com o aparelho por perto. E tem, né, que esses sintomas aqui, esses prejuízos, na verdade, são o que o texto cita, mas existem inúmeros outros, né, que essa dependência, não só do celular, mas de televisão, videogame, né, outros equipamentos eletrônicos, causa nas pessoas. 6. De acordo com o texto, alguns países da Coreia do Sul, China, Japão, instituíram medidas de tratamento da dependência tecnológica. Que medidas são essas? Então, quais medidas foram? Foi a proibição de aparelhos em escolas, né? Estímulo ao convívio social, ou seja, estimular as pessoas a se encontrarem, né? Ter esse convívio social, prática de esporte ao ar livre e acompanhamento psicoterápico, ou seja, você faz uma terapia, né, que tem um direcionamento que é orientado por um profissional, né, voltado para a área, né, da psicologia, psiquiatria, enfim, vai depender do estágio, né, do problema que a pessoa tá. Hoje não dá para ter esse convívio aqui, né? Hoje tem que ser pela internet, mas a nossa vida toda e vai voltar a ser, né? O melhor é esse estímulo aqui, você vê a pessoa pessoalmente, conversar. Seguindo aí. B. Como essa atitude auxilia a evitar esse problema? Isso faz com que a criança ou adolescente não se feche, né, e não se isole do convívio com outras pessoas. É importante ter esse convívio. Então, esse tipo de medida, né, ajuda nesse segmento aí desse convívio, não ficar totalmente isolada, né? A pessoa fica isolada, ela começa a ficar triste, ela começa a ficar deprimida, e isso é ruim. Seguindo aí, meninos, as nossas correções. De acordo com o psicólogo Cristiano Nabuco, o celular é entendido como um elemento de contato social, de recreação e de trabalho. Além da internet, qual é o outro uso recreativo do celular? Então, acesso às redes sociais, jogos online. Eu acrescentaria aí também música, né, vídeos, acho que caberia aqui também. B. Por que o vício pela internet é pior com a adição do celular?
Né? Por que o vício da internet é pior quando tem essa junção aí com o celular? Porque ele é portátil, gente. Ele pode ser levado para qualquer canto, para qualquer lugar que você esteja. Então, isso piora. Porque se o equipamento fosse fixo, igual antigamente, né, o computador era fixo, tá lá. Então, em algum momento você tem que sair de perto dele. Com o celular, não. O celular carrega ele pra onde for, pro banheiro, pra cozinha, pra rua, pra festa, pra casa do familiar, enfim. Ele tá com você o tempo todo. Então, isso é pior ainda, né? Acaba agravando a situação. Em sua opinião, por que para algumas pessoas é difícil assumir que elas estão viciadas no celular? É uma resposta pessoal, né? O que poderia ser acrescentado aí é que quando a pessoa está passando por esse tipo de problema, ela não consegue ver que está passando por esse problema. Ela é a última a perceber. Quem tá perto está vendo, está acompanhando, mas a pessoa que está vivendo, ela não tem a consciência plena, segura de que aquilo é um problema. Ela acha que está normal e na verdade não está. Então é uma possível resposta aí, mas como é uma resposta pessoal, né, vocês, né, acrescentem aí, né, o que vocês acreditam aí, né, qual é a opinião que você tem a respeito disso. Discutindo valores e ideias, são exercícios feitos de forma oral, né? E agora aqui nós vamos, de forma moral, que eu digo assim, discussões, né? Aqui não dá para nós discutirmos, né? Então o vídeo já pronto. Então nas lives nós podemos fazer esse exercício aí. Seguindo aí, né? 1. Observe os termos em destaque nas frases a seguir. A jovem não desgruda do smartphone, nem para tomar banho. Hoje em dia, é cada vez mais comum encontrarmos pessoas vidradas na tela do smartphone. Sobre esses termos, é possível afirmar que eles apresentam um sentido figurado, ou seja, conotativo. Esse sentido adquire em uma situação particular do uso. Então, esse desgruda e esse vidradas é nesse sentido aqui, ó, no sentido conotativo, no sentido figurado, e não no sentido literal. 2. Releia os trechos abaixo. Com o olhar disperso, as mãos suadas, dificuldade de conversar e uma ansiedade evidente em cada movimento do corpo, Thaís Souza desabafou. Não aguento mais, preciso dele. Somos incapazes de ficar mais de um minuto sem olhar para ele. As palavras em destaque são de diferentes classes gramaticais. Indique a que classe de palavras elas pertencem. Então, a primeira, que olhar, né, com o olhar, é um substantivo que está nomeando ali, né, com o olhar. E a segunda é um verbo. Mas olhar em cima e olhar embaixo. Como que faz essa diferenciação, professora? Você vai olhar aqui anteriormente, ó, que nós temos um artigo definido. Os artigos, eles têm como função acompanhar aí os substantivos. Então, olhar, o artigo tá aí definindo esse olhar, né? É um substantivo masculino. Então, aqui nós temos um substantivo e aqui nós temos um verbo. Mas como que eu sei que isso aqui é verbo, professora? Porque aqui está, né, fazendo referência a uma ação. Aqui está nomeando, aqui está mostrando uma ação. Somos incapazes de ficar mais de um minuto sem olhar para ele. Então, é uma ação. O verbo, né, uma das características do verbo é, né, exprimir uma ação, né, ou estado ou fenômeno da natureza. Nesse caso aqui é uma ação. Então, primeiro substantivo, segundo verbo. B. Explique como é possível identificar a classe gramatical da primeira, né, ocorrência de olhar. Então, foi o que eu falei para vocês, foi pelo uso do artigo, né, que aí transforma a palavra em um substantivo. Tá bom, meninas? Essas foram as nossas correções aí das nossas atividades. Opa, li errado. Para casa, né, vocês estarão fazendo os exercícios da página 40 à página 42. Eu vou abrir aqui para vocês. Então, esses exercícios são referentes à leitura desse texto aqui, além da imaginação. Então, o
que você vai fazer agora? Você vai ler esse texto em voz alta. Ah, mas como que eu vou fazer isso? Você vai dar pause no seu vídeo, vai lá dar pause, faça a leitura em voz alta. Não entendi? Leia de novo, até você compreender. É um exercício tanto de interpretação quanto de oratória e da questão da fala, da questão da colocação verbal, da colocação pronominal, da colocação referente à acentuação, à pontuação, tom de voz, tá? Então, vocês vão fazer essa leitura em voz alta que sempre fazemos em sala. Seguindo aqui, nós temos uma biografia. Uma biografia do Ulisses Tavares, que é o autor desse texto. E aqui nós temos os exercícios. Conversando sobre o texto, não precisa fazer, não precisa responder. Isso aqui é feito oralmente, o próprio nome já diz. Agora, escrevendo sobre o texto, você vai responder aqui no seu livro. Então, são exercícios de interpretação do texto. Então, você vai fazer a 40, a 41 e a 42, tá? Que nós temos aqui até a 42, tá? Daqui pra frente não, tá bom, meninas? Então, vocês vão fazer até a 42. Essa é a atividade para casa. E seguindo aí, no que vocês farão aí durante essa semana, nós temos aula de literatura só na semana que vem, daqui uma semana, vocês estarão fazendo aí a leitura das páginas 25 a 35 do livro Ninguém Me Entende Nessa Casa, do Léo Cunha. Tá? E aí, na sexta-feira que vem, eu passarei uma atividade avaliativa, tá valendo nota, referente à leitura dessas páginas. Tá bom, meninos? Então, essa foi a nossa aula de hoje, de sexta-feira. Ótimo final de semana para vocês, tudo de bom. Um beijo no coração de cada um. Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Olha ela aí de novo, a Mona Lisa. Então, se alguém quiser me dar um presente do Dia dos Professores e quiser me levar para ver a Mona Lisa, tá? Tô aceitando ir para Paris com vocês. Então, vamos lá. O que é, então, esse termo, renascença, renascimento? Esse termo, ele foi criado como uma referência, uma tentativa, digamos assim, de ampliar e de recuperar alguns modelos antigos, alguns modelos clássicos, de culturas clássicas, como os gregos e os romanos. Durante esse período, os indivíduos eles demonstravam preocupação com a vida, queriam conhecer a si mesmo, conhecer-se de forma melhor, queriam traçar os seus próprios destinos. Então, a Renascença, ela é uma idade aí de transição, que presenciou o abandono, digamos assim, de elementos da visão medieval, que é essa visão, esse modo de vida ligado à religiosidade, e uma ressurreição, digamos assim, de formas culturais e de algumas atitudes do homem moderno, da vida moderna, da sociedade moderna. Durante esse período, na época aí do Renascimento, por volta do século XV, século XVI, as cidades italianas elas eram organizadas em cidade-estado, ou seja, cada cidade ela tinha uma forma independente de se organizar. Então elas eram ligadas entre si, mas não eram obrigadas a viver sobre o mesmo comando, sobre a mesma ideologia, a viver do mesmo modo. Algumas dessas cidades elas eram governadas por chefes militares, outras por banqueiros, por pessoas ricas e influentes na questão do comércio. Então, assim, por aí vocês já percebem que as cidades, algumas se organizam e têm a maneira de pensar totalmente diferente umas das outras. Renascimento. O que é o Renascimento? Então, o Renascimento, essa palavra, ela vem de uma tradução de uma palavra italiana, rinascia. Essa palavra, que significa
nascer de novo. Então, o termo renascimento, ele foi criado no século XVI, ele passou a ser usado no século XVI para caracterizar uma época de renovação em relação à Idade Média. O Renascimento, ele foi um movimento que buscou rever as concepções de um mundo que vigorava desde o início, de muito antes no início da Itália, e a partir da Itália ela se espalhou por toda a Europa. Esse pensamento de renascimento, de buscar superar as coisas em relação à Idade Média, ela começou na Itália, mas ela se espalhou por toda a Europa. Então, o Renascimento italiano, ele é dividido por períodos. Essa linha verde, mais ou menos no período do século XIV, ele é chamado de Trecento, período de transição entre os valores medievais e os valores renascentistas. A próxima linha, essa linha lilás, 1400 a 1500, mais ou menos, ela se refere ao século XV, onde o nome dela é Quattrocento. Foi uma época de prosperidade econômica em algumas regiões aí da Itália, e principalmente por causa da arte renascentista. E o fato de, economicamente, a Itália estar bem economicamente, ela reflete nisso, reflete na arte renascentista. Essa linha rosa aí, do século XVI, referente ao século XVI, ela é chamada de Cinquecento. Nessa época aqui, a Itália já estava passando por algumas crises econômicas, e principalmente por causa da expansão marítima da Espanha e de Portugal. Depois, nesse período aqui, no comecinho do Renascimento, no Trecento, mais ou menos, nós temos as ideologias do humanismo, as ideologias da humanidade, digamos assim. Durante a Idade Média, o ensino nas universidades, eles eram voltados principalmente para os estudos de teologia, direito e alguns estudos de medicina também, bem poucos, mas também se estudava medicina. Só que era proibido, por exemplo, na medicina, era proibido você analisar os corpos, era profanar os corpos, não era permitido profanar os corpos. Igual hoje, se uma pessoa tem uma doença, morre repentinamente, você pode pedir para fazer exames para saber do que a pessoa morreu, né? Era proibido profanar os corpos no século XIV. Então, o avanço na medicina era algo bem básico, bem pouquinho, não tinha um avanço tão grande. E isso no século XIV. Então, alguns estudiosos, eles passaram a defender o estudo da filosofia, da história, da matemática e da poesia. Com essa proposta de estudo mais ampla, mais ampliada, a gente tem, então, um resgate a temas desprezados pela Igreja Católica. Inicia-se, então, a partir desse momento, uma reforma, digamos assim, uma reforma educacional que abre a mente das pessoas para uma nova visão do mundo. Isso é o humanismo. O que nós temos também aí no humanismo? A valorização da antiguidade clássica. Os humanistas, eles buscam inspiração principalmente nos antigos pensadores e nos antigos artistas gregos e romanos. A antiguidade, ela tinha como valor principal a exaltação das capacidades do ser humano e a valorização das liberdades individuais. Então, os humanistas, eles passam a interpretar
estudar melhor os textos desses pensadores. E alguns deles, eles buscam também se dedicar ao estudo de línguas clássicas, como o grego e o latim, para que eles possam entender os escritos dos pensadores da antiguidade. No humanismo também, nós temos a valorização do ser humano, que no período medieval, segundo o pensamento religioso, o pensamento era que Deus era considerado o centro do universo e os seres humanos eram considerados imperfeitos e incapazes de pensar livremente. Durante o Renascimento, a valorização da capacidade do ser humano começa a surgir, formando então a crença do antropocentrismo. O que significa isso? Significa que o homem passou a ser considerado mais importante. Significa que o referencial, não só nas questões humanas, mas também nas questões universais. E que os seres humanos, eles passam a ser vistos como seres dotados de potencial criativo, capazes então de produzir novos conhecimentos e também de transmitir novos conhecimentos. Então, vamos ficar por aqui. Na próxima aula, a gente vai falar sobre o renascimento científico, sobre a arte renascentista e sobre os gênios renascentistas. Quem já assistiu aí a Tartarugas Ninjas sabe que o nome deles é Leonardo, Rafael, Michelangelo e Donatello, que faz referência a esses gênios da Renascença, que é o Leonardo da Vinci, né, que eu sou fã, vocês sabem disso. Pelo menos é para saber, né? No último vídeo eu falei bastante sobre o Leonardo da Vinci. E o Rafael Sanzio, o Michelangelo Buonarroti, o nome dele, e o Donatello, que é o Donatello de Bento Bardi. Então, o nome das tartarugas ninjas, eles vieram desses renascentistas, desses gênios da Renascença. Então, na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles, sobre a arte renascentista, né, que a gente já falou um pouquinho no último vídeo, e também sobre o renascimento científico, o que muda na sociedade científica do mundo. Muda, na verdade, gente, não muda só a Europa, muda o mundo inteiro. A forma de ver a ciência muda no mundo inteiro, tá ok? Então, na próxima aula a gente vai falar sobre isso. E estudem, assistam o primeiro vídeo, assistam esse vídeo novamente se for necessário. E eu não vou passar nenhuma atividade, mas eu preciso que vocês se liguem e vejam os vídeos para que as nossas discussões nas lives sejam mais interessantes, tá ok? Beijos e abraços para vocês e até a próxima.